Quando vocês vão pedir desculpa, perdão, por algo que vocês tenham feito de errado, a gente erra, todo mundo erra. Só que algumas pessoas vão lá, pedem perdão, se desculpam, e tem gente que não. Tem gente que acha que nunca tá errado, que sempre tá certo. Quando você erra, você não vai lá pedir perdão? Eu vou. Só que muitas vezes a gente pede perdão da seguinte forma: cara, desculpa se eu te ofendi. Poxa, me desculpa, filho, mas você me tirou do sério. Esse tipo de perdão não é pedido de perdão. Não é. Perdão não é, ai, eu falei alto com você, mas você me deixou nervoso. Nada justifica. Gente, qual é o momento que a gente mais erra na nossa vida? Não é quando a gente tá nervoso? Não é quando alguma coisa agride a gente? É justamente nesse momento que você tem que ter o domínio próprio. Eu não preciso ser uma boa pessoa quando tudo tá bem. Eu não preciso me controlar e tratar bem as pessoas quando eu tô feliz. Eu preciso saber me controlar, tratar bem as pessoas, respeitar as pessoas no momento que tá difícil pra mim. No momento que eu tô me sentindo acuada, agredida, durante uma discussão. É nesse momento que as pessoas erram. É nesse momento que as pessoas fazem besteira. É nesse momento que as pessoas fazem coisas que elas se arrependem depois. Então, pedido de perdão é assim: me perdoa, errei, acabou. Isso é pedido de perdão. Não é errei, mas por causa disso, mas você fez aquilo, mas eu tava nervoso. Não. Não adianta a gente querer justificar dessa forma. Entenda uma coisa: você cometeu um erro. Esse erro magoou a sua família, esse erro mudou o seu relacionamento e você foi atrás de consertar, você se arrependeu. E esse processo de arrependimento, ele é longo, porque até a pessoa confiar em você novamente, até você conseguir recuperar o que você tinha antes, pode ser difícil e às vezes você nem vai conseguir. Quando chegar no processo final, às vezes o que você vai ter é uma nova relação, uma nova pessoa do seu lado. Então, você errou hoje, você se arrependeu. Vai levar um tempo até que as coisas entrem no eixo. Vai levar um tempo para você tirar todos os pregos que você colocou na parede, porque você foi lá e pregou. Você machucou a pessoa, você machucou a parede. Depois você foi lá, removeu o prego. Você pediu perdão pelo seu erro. Só que agora você tem que ir lá ajudar a fechar aquela ferida. Isso vai levar um tempinho e você é parte desse processo. Agora, depois que esse processo aconteceu, que você machucou, que você se arrependeu, pediu perdão, que você participou desse processo de cura e foi paciente, a partir daqui não cabe mais falar do seu erro. A partir daqui, você não tem mais que carregar nas suas costas o peso do erro que você cometeu lá atrás. Porque eu vejo muitas pessoas passando por isso. Eu vejo muitas pessoas que em algum momento traíram alguém que amava, erraram e não importa o motivo, erraram. E a mesma coisa que você ir lá e meter o prego na parede, é você fazer isso no coração de alguém, na vida de alguém, se arrependeu, foi lá, removeu o prego, pediu perdão, mas o estrago estava feito. O estrago estava feito. Mas quiseram tentar. Então foram juntos e vamos reformar essa parede, vamos ver o que ela precisa e pacientemente vamos reconstruir isso aqui. E muitas pessoas foram lá e muitos casais conseguiram reconstruir aquela relação, reconstruir aquela parede. Só que tem pessoas que mesmo depois da parede lá bonitinha, continuam jogando na cara. Continuam achando que porque um dia você traiu, porque um dia você errou, você vai ter que pagar por isso para sempre. Algumas pessoas acreditam que porque elas te perdoaram, você tem que ser eternamente grato. Gente, quando uma pessoa te perdoa, você não fica devendo gratidão a ela. Quando uma pessoa te perdoa, significa que não existe mais dívida, que não existe mais cobrança. É claro que no período de adaptação, que no período de reestruturação da confiança e do relacionamento, as coisas vão acontecer um pouco devagar, até se confiar de novo, vai levar um tempo. Agora, esse tempo tem que chegar e depois disso não cabe mais cobrança. Eu vejo pessoas que são escravas do erro que elas cometeram lá atrás, que elas se arrependeram, que elas pediram perdão e que elas fizeram de tudo para reconstruir, que elas fizeram de tudo para reparar. E essas pessoas, elas continuam sendo escravizadas, manipuladas
e obrigadas a se sentir grata. Por quê? Porque o parceiro aceitou em casa, porque o parceiro perdoou. Deixa eu te falar uma coisa, você que errou, que se arrependeu legitimamente, que passou pelo processo de transformação, que é um processo longo e doído, você não deve mais não. Você não deve mais não. Existem consequências e a gente vai arcar com as consequências. Talvez a parede que você detonou, talvez não dê para recuperar. Tudo bem, você vai ter que arcar com as consequências, você vai ter que desistir dela. Às vezes isso vai acontecer. Agora, a partir do momento que você, que a outra pessoa tem a proposta de estar juntos e de continuar, depois que essa confiança for restabelecida, isso tem que ficar no passado. Aí é vida nova, é tudo novo. Então, não é porque uma pessoa perdoou você que você vai ter que ser capacho dela o resto da vida. Não é porque uma pessoa perdoou você que você vai ter que dar satisfação de tudo que você faz o resto da vida. Não é porque alguém perdoou você que você vai ter que ficar devendo para essa pessoa o resto da vida. Existe um limite para tudo. Para tudo. A gente não pode viver nos extremos. A gente tem que parar, a gente tem que pensar. A gente tem que refletir sobre os nossos erros e considerar também o quanto as pessoas erram com a gente. É só assim que vai funcionar. É só assim que dá para consertar. Porque senão a gente ia viver de mudança em mudança, né? Larga isso aqui para lá, larga aquilo para lá. Imagina se a gente nunca quisesse reconstruir nada. É isso mesmo, Cíntia. Ele sempre me joga na cara. Ele sempre me joga na cara. Isso não é perdão. Tudo bem que existe o processo de cura. Existe o processo que você está reformando a parede. Mas esse processo ele tem que ter um começo, meio e fim. Ele não pode durar a vida inteira porque ninguém aguenta. Ninguém aguenta. E não adianta justificar o erro com o erro do outro. Não adianta ele ver seus erros, mas não ver os erros dele. São erros independentes. Não adianta querer compensar um erro com o outro, porque isso não leva ninguém a lugar nenhum. Não leva. O erro dele é dele. Se você perdoou, você perdoou. Você não pode ficar falando, ai, eu erro, mas você também erra. Não existe compensação de culpa. Se você erra, você errou. Ponto. Você perdoa se você conseguir perdoar. Se você não conseguir perdoar, você não perdoa. Agora, você errou com ele. Você se arrependeu? Você quer encarar o processo de reconstrução independentemente dos seus erros? Não adianta querer justificar os seus erros com os erros dele. São processos separados. São coisas separadas. O fato de você ser punida até hoje por ele, e talvez até por você mesmo, que algumas pessoas fazem isso. Algumas pessoas se sujeitam, algumas pessoas acham assim, cara, como eu errei, eu mereço. Nossa, ele foi tão bom comigo, ele me perdoou, ele me aceitou em casa, ele não se separou de mim. Ele foi tão bom comigo que hoje o que ele quiser pra mim tá bom. Porque ele foi um homem maravilhoso, ela foi uma mulher maravilhosa. Ela aceitou e não se separou de mim. Cuidado, cuidado com o que você está fazendo com você. Aí, Cíntia, para ele não funciona assim. Então, o que existe aqui é não há um processo de reconhecimento, não há um processo de arrependimento, muito menos um processo de cura e reparação em cima dos erros dele. Não há.